Olá, pessoas fantásticas! Estamos aqui para mais uma prática terapêutica. O tema de hoje, ele vem sendo recorrente nos meus atendimentos quando eu percebo que a pessoa chega trazendo uma questão e quando eu ouço a elaboração do pensamento dela falando para mim, como ela percebeu a situação, como ela está percebendo a situação, como ela se percebeu no que aconteceu, eu percebo que tem dois diálogos internos. Tem um que ela elabora, que ela acha que é o que ela está vendo, e tem um outro que ela nem percebe que passou para mim. Algumas informações que vêm no meio das frases, às vezes uma palavra que me chama atenção naquela frase. Aí eu pergunto: olha, você usou essa palavra, traduz para mim como é que é isso. E aí a pessoa traz um outro universo de percepções e coisas sentidas que ela não tinha dito anteriormente. Então, eu fiquei pensando nisso e aí pensei, vou levar uma prática para que as pessoas percebam essa comunicação interna. Nós temos pelo menos duas vozezinhas. Quando a gente tem que tomar uma decisão, normalmente a gente tem uma voz numa direção e outra voz questionando aquela direção e trazendo outra ou outras possibilidades. E a gente fica em dúvida, a gente se sente inseguro, a gente não sabe o que decidir ou qual delas escolher. Aí a gente adia, a gente deixa para depois. Não, depois eu penso nisso. Aí conversa com alguém, fala com outra pessoa ou pesquisa na internet, que hoje tem essa possibilidade também. A gente vai procurar casos semelhantes, caminhos que possam ter tomado em relação àquilo. E aí as vozes começam a mudar à medida que a gente vai trazendo conhecimento e consciência sobre coisas a respeito daquela decisão. As vozezinhas começam a trazer argumentos que têm um pouco daquilo que você pesquisou também. Elas são muito inteligentes, né? Parecem essa coisa da inteligência artificial. Elas aprendem com a nossa busca. Não vou nem entrar agora no mérito de que nossa, né? Já que você está falando de uma voz e outra voz, então tem uma terceira aí que vai decidir. É mais ou menos isso. E claro que tudo é uma metáfora, tá, pessoas? Então a gente identifica esse mecanismo interno na tomada de decisão com vozes que te trazem dúvidas, que semeiam discórdia uma com a outra, né? Quando você acha que é isso aqui, aí vem, mas, e se, e aí você, opa, peraí, não estou pronta ainda para decidir. Então, esses diálogos internos são produtivos, são benéficos, são interessantes para nos levar a refletir antes de agir precipitadamente ou apenas pelo impulso ou uma reação emocional que você não controlou. Mas se eles se tornam impeditivos para que a gente decida dentro de um tempo razoável entre pensar, analisar e decidir e ficar postergando, procrastinando a decisão, eles não são mais saudáveis, já não é mais interessante. Então, tem o nível do saudável, que eles me freiam de agir impulsivamente, de uma forma precipitada e sem pensar. E por outro lado, podem me levar a ficar num tal nível de insegurança que eu vou adiando, e quando eu decidir implementar a decisão, já não tenho mais o mesmo resultado que teria se eu tivesse decidido um pouco antes. Então é sobre isso, de valorizarmos essas vozes, mas estarmos atentos o quanto que esse período de tempo que as vozes me levam a permanecer pode estar me prejudicando na tomada de decisão e me levando a perder oportunidades interessantes. Então, vou pegar uma coisa que eu acho que é muito interessante para a gente começar a perceber e que tem a ver com autossabotagem, que funciona mais ou menos assim. Pessoas que têm o hábito de perceber com maior frequência as coisas que ela não fez bem. Então essas pessoas elas trazem em suas falas, às vezes sem que ela
explicite abertamente, assim, fale muito diretamente, mas ela traz às vezes meio disfarçada alguma coisa do tipo assim: é porque eu não era não, mas agora eu ando tão, e aí lá vem alguma coisa ruim. Porque antigamente eu era assim, assim, assado, mas hoje, tá. Né? É claro que a pessoa, quando vem procurar, ela vem por uma questão dela, óbvio, que ela não está gostando nela mesma. Só que não é isso que aparece no primeiro momento. O que aparece é uma situação que ela não está gostando da situação. Dentro dessa situação, uma pessoa que está agindo de uma maneira que ela não está gostando da forma como essa pessoa está agindo. E lá, assim, a minha experiência vem me mostrando que sempre é sobre a própria pessoa. A situação é como se fosse algo que o universo ajuda a constituir-se em torno dela para que ela perceba que ela não está bem, que tem alguma coisa que ela precisa trabalhar em si mesma, ou modificar em si mesma, ou simplesmente deixar para lá. Né? Algumas vezes é uma necessidade de controle que a vida inteira ela teve e que chega uma hora que é demais, uma hora que esse controle está de tal forma que começa a trazer problemas para a própria pessoa, problemas em relação a outras pessoas e problemas em relação a ela mesma. E aí isso não é percebido por ela, então ela traz a questão da situação e se depreciando dentro dessa situação, porque no íntimo ela sabe que ela não está dando conta, que ela não está conseguindo resolver, não está conseguindo nem perceber a verdadeira razão da situação, problema que está vivendo, que é ela, dentro dela existe algo que não está satisfeito na forma como eu estou lidando com o que vem acontecendo na minha vida. E aí, nesse momento, a pessoa começa a falar mal de si mesma em vários momentos. Assim, digamos, uma pessoa que esteja começando no processo terapêutico individual comigo, por exemplo, ela leva aí umas 3, 4 sessões só percebendo coisas negativas dela. Mas fala de uma forma muito envolvida de comparação com é por causa dessa situação que eu estou assim agora, porque eu não sou assim, porque lá atrás eu era assim, eu era assado e tal. Isso é muito frequente. Né? E o meu papel é ajudar essas pessoas a perceberem que elas estão vivendo um contexto em que elas estão daquela maneira, mas elas não são daquela maneira. A gente não é definitivamente alguma coisa, a gente está aquela coisa em função de alguma razão do momento que estamos vivendo. O nosso ser, que é algo mais definitivo, ser, eu sou. Né? O verbo ser ele é uma coisa que determina, é mais definitiva. Como se eu não pudesse ser outra coisa, já que eu sou isso, eu não posso ser aquilo. E algumas pessoas se prendendo nesse verbo acabam não se permitindo mudar sequer. Então, a primeira coisa que eu peço para elas perceberem é que elas não são, elas estão. Então, se você é uma dessas pessoas que está vivendo um momento difícil, que está diante de uma tomada de decisão e começa a repetir para si mesma, como eu sou insegura, mas como eu sou indecisa, mas como que eu não sinto confiança, eu não sou uma pessoa que é corajosa para decidir logo, ousar, fazer e acontecer. Quando estiver usando o verbo sou, eu sou, preste atenção e perceba com que frequência vêm mais coisas positivas sobre você ou negativas. Por aí a gente vai começar o primeiro ponto para que a gente transmute a nossa realidade, crie a nossa realidade de uma forma mais positiva para a gente. Então, o primeiro passo é essa identificação. Aliás, o segundo passo é a identificação. O primeiro, se você se identificou com isso que eu falei, com esses exemplos que eu trouxe, está vivendo um momento em que você se percebe para baixo, não se sentindo muito inteligente, competente, capaz e com aquela energia toda de quando a gente está bem, pode ter certeza que você está com um olhar mais voltado para os seus aspectos negativos, as suas fraquezas, do que as suas forças, do que a sua fortaleza.
elas se alternam, né? E em momentos de dificuldade, desafio e problemas, a gente tem a tendência, como a gente tem de maneira geral, a gente já conversou sobre isso, o Jornal Nacional está aí, né? A mídia de maneira geral dá uma ênfase muito grande nas coisas negativas, então nós fazemos a mesma coisa no nosso micro-universo, no eu comigo mesmo. Quando as coisas não estão bem, a minha tendência de olhar para elas fica um foco enorme. E eu valorizo muito o que eu não estou fazendo, o que eu acho que eu deveria estar fazendo, e isso só me afasta do que eu deveria fazer ou que eu posso vir a fazer nesse sentido, porque quando eu fico insatisfeita comigo mesma, fica difícil dar a virada que eu preciso para me sentir a pessoa capaz de virar esse jogo, de transformar aquela realidade que eu estou vivendo. Bom, então, primeiro passo é intencionar perceber. Como assim, Fátima, intencionar perceber? Eu já falei para vocês numa outra técnica, já falei em várias, acho, que tudo começa na intenção. Tudo que eu quiser criar, transformar, modificar, rever, ressignificar, eu preciso me abrir internamente para que a minha energia se alinhe com aquele desejo. Então, essa intenção ela pode ser feita, já falei para vocês também, os melhores horários, pela manhã, assim que acordo, à noite, antes de dormir, ou nos dois momentos. Quando eu acordo, eu intenciono, quando eu vou dormir, eu também intenciono. Quando a gente faz comandos cerebrais, o nosso cérebro, a nossa neurologia nos leva a fazer comandos que o cérebro acata. E quando ele acata, as coisas começam a acontecer. Então, intencionar é fácil, assim, é minha intenção perceber o que eu venho falando de negativo a meu respeito. Pode ser simples assim. Universo, me mostre. Eu estou aberta e em permissão para perceber todas as ideias, as falas, os pensamentos que eu venho tendo dentro dessa situação, ou nessa tomada de decisão, ou nesse momento da minha vida, e que não são positivas a meu respeito. Né? Tudo que eu esteja fazendo, pensando, dizendo, que não seja positivo a meu respeito. É minha intenção perceber. Me mostra. Falou isso, jogou para o universo, vai fazer suas coisas, não pensa mais nisso. Se pensar, repete a intenção. É minha intenção, pode me mostrar. E fique atento, atenta, porque a mensagem, o feedback de alguma pessoa, o livro, a música, pensamentos que surgem na sua cabeça e você, opa, que é isso, né? Como se fosse uma mensagem, tem a ver com essa intenção. E aí você para um pouquinho e pensa, o que isso tem a ver com eu perceber, né? O que eu acabei de fazer, o que eu acabei de pensar, o que eu acabei de dizer, tá bom? Presta atenção nisso. Bom, uma vez que eu intencionei, eu vou, isso aí é a prática, tá, gente? A prática é essa, tem algumas etapas. Intenciona, manhã, assim que acorda e à noite, antes de dormir. Identifica o pensamento, ou a fala, ou o feedback que a pessoa trouxe que bateu e que me fez refletir e me levou lá a uma perspectiva negativa de mim. Então, identifica esse pensamento e perceba como ele vem sendo recorrente, ultimamente, ou dentro dessa situação. Ou nos últimos tempos, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias. Identificou, aí você vai registrar. Escreva esse pensamento recorrente. Mas eu tenho uns que eu falo a vida inteira. Ótimo, esses são os melhores, porque já estão lá com raízes dentro de você. Você acredita mesmo nesses pensamentos negativos a seu respeito. E eles são ilusões da sua mente, eles são ilusões do ego, eles são equívocos mentais que você pode transformar, ressignificar e reprogramar se você quiser. Então registra, coloca em 2 colunas, né? Nessa coluna de cá você registra o pensamento, vai registrando todos eles. E depois que você tiver aí alguns que você acha muito interessante, não precisa ser muito tempo, pode ser um dia, pode ser 2, uma semana, você que define. Às vezes com um só você já pode partir para a etapa seguinte. E o que vai definir isso? Seu sentimento.
Às vezes vem um pensamento, você identifica um pensamento que tem tudo a ver com uma sabotagem que você está usando nesse momento da sua vida que está te impedindo de tomar a tal decisão que você precisa. Esse é o suficiente, vou trabalhar só esse aí, tá? Então vamos lá. Registrei. Próximo passo é criar um novo pensamento, uma nova forma de me enxergar. Então, por exemplo, digamos que eu esteja aí diante de uma possibilidade de um desafio, de um trabalho novo, e já faz um tempo que eu não faço esse trabalho e eu fico assim insegura. O trabalho chegou na hora certa, eu estou precisando, tem a ver com o que eu fazia, ou o que eu faço, só que tem um tempo que eu não faço, né? Com essa história de pandemia, fiquei parada há muito tempo, e aí me dá aquele frio na barriga, eu começo a pensar em coisas do tipo: olha lá, hein, já faz um tempo que você não sabe isso, e talvez as pessoas não vão gostar, você pode não fazer tão bem quanto fazia antes, será que você dá conta? Começam a vir pensamentos assim, porque você fica muito tempo afastada, tal, enfim. Aí você relaciona todos ou vem um só do tipo: será que você ainda é capaz? Basta esse: será que você ainda é capaz? Nossa, como que eu não seria capaz, né? Então você escreve o que será que você seria capaz e do lado você vai trazer um novo pensamento que você quer. Então é assim: é claro que eu sou capaz, porque eu sou como o vinho. Quanto mais experiente, mais gostoso. Estou chutando. Você pode criar a frase que você quiser. É claro que eu sou capaz, porque eu tenho experiência de uma vida inteira trabalhando com esse conteúdo, ou com esse nicho de mercado ou empresa. Eu sei e conheço muito bem tudo que eu posso fazer e ainda posso aprender mais. Então você vai colocar isso do lado e vai memorizar. Por quê? A forma de você quebrar, cortar uma programação mental é colocando outra no lugar. E você pode fazer isso por dois caminhos. Um é espontâneo, acontece alguma coisa que te faz levar um choque, um susto, e aquela emoção foi tão forte que você nunca mais esquece aquilo que aconteceu. Que também não acontece com tanta frequência assim. E fica difícil de você reproduzir um impacto emocional que cause isso. Uma vez só eu já sei tudo, não, né? É mais difícil. Já a segunda forma é mais fácil e é que dá um pouco mais de trabalho, mas não é um trabalho que vá te causar grande transtorno. É repetindo. Uma vez que você colocou um novo pensamento, você vai repetir, 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 até o outro não vir mais e esse novo que você está colocando se tornar natural em você. Qualquer convite que você receba, ou até mesmo se alguém perguntar: você acha que dá conta disso? É claro que eu sou capaz. Porque você colocou alguma coisa que foi repetindo, repetindo, repetindo e o cérebro não aguenta a repetição. Quando você repete, 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 ele automatiza e faz com que aquele pensamento vire automático para você. Então, nós temos várias crenças e pensamentos negativos a nosso respeito e precisamos estar atentos para reprogramá-los, substituindo-o com repetições positivas. Então, nesse processo, intenciona, identifica, lista, escreve do lado o pensamento positivo correspondente ao que eu quero substituir e repete, 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 ok? Dá uma olhada naquela lista das qualidades, se eu não me engano, a segunda ou terceira técnica que a gente entregou aqui para vocês. E olha lá no eu sou, naquela lista de 30, o que pode substituir esse eu não sou capaz, ou esse eu acho que não dou conta. Tá? Seja lá o pensamento que você tenha identificado. Ok, pessoas? Então, essa é a prática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na nossa próxima prática. Um grande abraço.